El topo es un animal que cava galerías bajo la tierra, buscando el sol. A veces, su camino lo lleva a la superficie. Cuando ve el sol, queda ciego. Eu começo o vídeo de hoje com essa cena que é exibida logo no início do filme, é o topo. Se você não conhece, vai ver, é um filme bem legal. Às vezes você passa anos procurando esse sol, procurando esse selfie, procurando esse Deus. E quando você finalmente encontra ele, ele te cega. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, onde te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Vamos trazer isso para a linguagem atual. É Deus falando com você. É o seguinte, meu filho. Você não vai ver minha face, porque ninguém continua vivo enquanto olha para mim. Ou seja, se você olhar para mim, você morre. Você não vai me ver. Não morre no sentido literal, não quer dizer que o corpo morra. Mas a pessoa não tá lá para ver, você não tá lá para testemunhar, você morre. Mas Deus, sendo um cara, uma mina, uma energia, uma coisa, muito gente fina, vira e fala: chega aqui, vem aqui na penha. Penha é uma rocha, uma pedra, uma montanha, sei lá, é um conjunto rochoso. Senta aí. Só que quando eu chegar, só que quando Deus aparecer com toda a sua glória, eu vou te colocar numa fenda, tapar com a mão, ou seja, você não vai poder ver. Eu vou ficar lá o tempo que for necessário, e na hora que eu estiver indo embora, eu vou virar de costas, tirar a mão e sair andando. Ou seja, Deus chega com toda a sua glória, faz o que tem para fazer, você não vai testemunhar isso, você, no caso, o ego não vai testemunhar, a entidade que tanto procurava, no momento em que ela chega, ela não vai testemunhar aquilo que ela procurava, porque é Deus que resplandece com a sua glória, e só na hora que ele estiver indo embora, ele vai virar as costas e sair. A única coisa que você consegue ver é o momento da transição, em que você deixa de existir e Deus resplandece, e no momento em que ele está indo embora. Mas o ego, como eu já disse em muitos outros vídeos, nunca vai participar da experiência, nem lembrar da experiência. Porque você não pode lembrar de um evento em que você não estava presente. E a iluminação, esse encontro com Deus, é justamente a ausência desse mesmo ego. Acredito que isso já ficou bem claro, nem tem por que eu ficar voltando muito nisso. Mas perceba que, mesmo nessa passagem, Deus deixa claro que ele vai chegar com toda a sua glória, ficar um tempo, mas depois ele vai embora. E você vai ver ele pelas costas indo embora. Em nenhum momento ele fala de estado eterno. Em nenhum momento ele fala de ficar para sempre. Em resumo, quando Deus, Self, a sua consciência original, o seu eu com maiúsculo, se apresenta, ele te esconde numa fenda, você não participa da experiência, e só na hora que a experiência está acabando que você vê ele indo embora. Por quê? Porque, como eu já disse, o despertar, a iluminação, é justamente a ausência desse ego. Não é você, pessoa, que acorda. É Deus que percebe a falsidade do ser humano. É Deus que está ciente da sua existência, mas não o contrário. E aí vem a clássica questão, né? Mas se eu sou Deus, por que eu me confundi com um ser humano? Ou melhor ainda, se eu já acordei outras vezes, por que eu continuo voltando para essa forma humana? Por que eu continuo me iludindo? Por que eu continuo caindo em ilusão? Ou por que carambolas existe essa ilusão para início de conversa? Por que tem essa aparência? Por quê? Você não acha estranho que Deus, com toda a sua perfeição, tenha essa aparente imperfeição velando a sua natureza?
É um fato curioso, inegavelmente. Por algum motivo, todo ser humano, mesmo que inconscientemente, busca essa união com Deus. E quando você finalmente encontra esse Deus, você passa um tempo com ele e acaba voltando para cá. Por que acontece esse movimento de pêndulo? Por que eu tô aqui como ser humano, passo anos buscando Deus e quando eu chego lá, eu volto com a mesma intensidade com que eu tinha buscado? Por que existe esse vai e volta? Por que existe esse efeito de pêndulo? Parece um ioiô. No Mahayana budismo, a maior das duas principais tradições do budismo existentes hoje em dia, o caminho do meio refere-se ao conhecimento sobre o vazio, sunyata, que transcende declarações opostas sobre a existência. O que seriam declarações opostas sobre a existência? Esquerda ou direita? Não. Materialidade ou espiritualidade? Ego ou absoluto? Mortal ou imortal? Esse movimento de pêndulo acontece porque o extremo não é a resposta. Tanto o extremo material e egoísta, quanto o extremo espiritual. Quanto a busca fervorosa para fugir da aparência de mundo. Se você procura o selfie como a topeira que procura o sol, no máximo você vai conseguir ficar cego e voltar correndo pro buraco de onde você veio. Não que tenha algum problema você buscar o selfie, buscar Deus, buscar a sua verdadeira natureza, buscar a sua fonte e acabar se cegando ao olhar para ela. O problema é se você for topeira o suficiente para ficar indo lá toda hora, para ficar achando que dessa vez você não vai se cegar, para achar que dessa vez você vai conseguir olhar para o sol, para achar que se você tentar 1000 vezes, na 1000ª você vai conseguir. Basta olhar para o sol uma vez. Nenhum extremo é saudável. E num próximo vídeo eu vou explicar para você como a experiência de extrema não-dualidade, imortalidade, intemporabilidade e tudo mais pode ser extremamente desagradável, extremamente assustador, extremamente desconfortável. E essa experiência pode fazer você voltar correndo com o rabinho entre as pernas para sua vida humana. E fazer você dar graças a Deus de que isso existe, de que essa estabilidade aqui existe. Você vai dar graças a Deus que você vai no banheiro e que você defeca, que você toma café da manhã, que você precisa de água, que você tem sangue no corpo. A experiência extrema pode ser extremamente desagradável, mas um indício de que extremos não são a resposta. Mas, se eu não posso olhar para o sol, o que eu faço então? Olha para a lua. Pensa um minutinho comigo. Se você tivesse que representar o self, representar Deus, qual astro você escolheria? Obviamente, você escolheria o Sol. Afinal, se a gente pegar as características que são ditas desse ser autoluminoso, a gente vai relacionar ele com o Sol. O Sol brilha por luz própria, o Sol ilumina toda a existência e da vida. O Sol é foderástico. Quando você pensa selfie, você pensa no Sol. Mas a questão é, quanto tempo você consegue olhar para o Sol? No máximo alguns segundos. Até que seus olhos comecem a doer ou até que você danifique a sua vista. O Sol brilha tanto, mas tanto, que não dá para olhar muito para ele. E agora, quanto tempo você consegue olhar para a Lua? A noite inteira, se você quiser. Mas a Lua não é o Sol. Brilha, mas não é. Parece, mas não é. Não, ela não é o Sol. Mas ela reflete ele. O principal problema não é que você pense em você mesmo de maneira muito elevada, nem mesmo o fato de que você pense de maneira muito diminuída. Em vez disso, é o fato de que você pensa constantemente em você mesmo. Nem tudo que brilha é ouro.
Às vezes a gente se hipnotiza pelo extraordinário, se deixa levar pelo óbvio e não percebe a beleza na simplicidade. Nós não percebemos que o astro que não tem luz própria é o caminho para que você perceba esse Deus autoluminoso. Você já viu representações, por exemplo, de Buda ou obras esotéricas e a incidência de luas nessas obras? Por que nós usamos esse astro que aparentemente é tão desprezível, tão sem graça, tão sem sal, para representar essa consciência tão extraordinária? Porque Buda percebeu, e eu estou falando do primeiro Buda, do Shakyamuni, do Siddhartha Gautama, que o extremismo era uma idiotice, era uma burrice, era uma armadilha, era um ouro de tolo. Nenhuma ambição é espiritual. Todas as ambições são para o bem do eu sou. Se você quiser realmente progredir, você deve abandonar toda ideia de realização pessoal. As ambições do assim chamados yogis são absurdas. O desejo de um homem por uma mulher é a própria inocência se comparado com a cobiça de uma bem-aventurança pessoal e eterna. A mente é uma fraude. Quanto mais piedosa parece, pior é a traição. Da mesma forma que você precisa ter a sutileza para perceber que o lótus, sendo tão bonito, tão majestoso, nasce da lama, a lua, que parece tão sem graça, te faz entender a importância de seguir o caminho do meio. Você não precisa olhar para esse sol que te cega. Você não precisa fugir do mundo físico. Você não precisa negar veemente essa aparência. Você pode olhar para onde o sol reflete e ainda assim, com toda certeza, perceber o seu brilho. Se você conseguir direcionar a sua atenção para o self, para o seu núcleo, para o seu centro, nem que seja por um instante, você vai ter a experiência de ficar preso na eternidade. De ter certeza de que você é imortal, não nascido. De que tudo isso aqui é só uma aparência. Mas o eterno é eterno, né? É um looping. Você fica preso em si mesmo para sempre. Num primeiro momento, você pode achar que o para sempre é bacana, é legal. Que o eterno é uma coisa que você anseia com toda a sua alma. Que você quer descobrir que você é eterno. Você já parou para pensar no que é a eternidade? É um looping infinito, sem referências. Mas, como eu disse, eu vou abordar isso em um vídeo futuro. A questão é, você só precisa olhar para o selfie uma vez para perceber que você é tudo isso. Mas essa experiência é muito extrema, porque não tem como o ser humano, o ego, participar dessa eternidade. Como eu disse lá no início, Deus tampa ele numa fenda. E quando volta, ele não consegue assimilar o que aconteceu. Então, no fundo, buscar essa experiência repetidamente não dá frutos. Não faz sentido. E muita gente fica preso nisso por anos, buscando essa experiência do self, buscando olhar para o sol. Mas você não consegue olhar para o sol por muito tempo. Ele te arrebata, ele te destrói. Tudo bem olhar para ele uma vez, 2, 3, 4, 10. Mas uma hora, chega, para. Não dá para ficar nesse movimento de pêndulo para sempre. Esse é o famoso dragão da iluminação. Algumas pessoas perseguem esse dragão há anos, há vidas, há eras. Mas dragões não existem. Você vai perseguir um dragão que não existe para sempre. Prometendo que dessa vez eu vou conseguir. Dessa vez eu vou conseguir capturar o absoluto e permanecer com ele. Mas a entidade que está buscando esse absoluto é justamente aquela que não consegue capturar ele. É uma busca infinita. Algumas pessoas ficam e vão ficar presas nesse movimento por anos ou por vidas, buscando reproduzir essa experiência do self. Buscando reproduzir essa experiência de imortalidade, de eternidade.
através de práticas, através de uso de substâncias psicoativas, através de exercícios respiratórios, através de meditações exaustivas, sem perceber que essa é uma busca que nunca vai ter fim. Não importa quantas vezes você acorde para esse extremo absoluto, sempre que você voltar, você esquece. E quem disse que você tem que ficar aqui? Portanto, no Zen, uma dualidade entre um eu superior e um eu inferior não é criada. Porque se você acredita no eu superior, isso é simplesmente um truque do eu inferior. Se você acredita que não existe um eu realmente inferior, existe apenas o eu superior, mas que de uma forma ou de outra, o eu superior tem que brilhar, o próprio fato de você pensar que ele deve brilhar ainda dá validade à existência de um eu inferior. Se você pensa que tem um eu inferior ou ego para se livrar, então você luta contra ele. Nada fortalece mais a ilusão de que ele existe. E a gente sempre cai nesse joguinho de areia movediça, de não perceber que é o movimento que te afunda. Se você busca fixar no absoluto para fugir do relativo, você está usando o absoluto para assumir a existência de um relativo. É uma falsa busca por não dualidade, porque a própria busca está criando uma dualidade de duas experiências distintas, absoluta e relativa, de Deus e do humano. Você não pode fugir do mundo, da aparência, do ego, se escondendo para sempre atrás de um Deus, de um samadhi, de uma expansão de consciência, de uma iluminação, de um despertar, de um moksha. Tanto faz o nome que você use. Você não pode tentar usar isso para fugir da aparência de mundo, porque isso é só movimento de pêndulo. E você não pode olhar para o sol para sempre. Não importa quanto tempo você acha que você resista dessa vez, que você consiga olhar por 10 minutos. Você não pode olhar para o sol para sempre. Então, você olha para a lua. Olha em volta. Olha para o mundo ao seu redor. Olha para suas mãos, para os seus braços, olha para o seu corpo. Você não precisa negar eles. Você não precisa negar essa aparência. Você não precisa negar o mundo. Não depois de tudo isso que você entendeu até agora. O que você faz é perceber que esse mundo é a lua. Ele não tem luz própria. Não tem. Nada disso aqui tem luz própria. Mas existe algo que ilumina tudo isso aqui. O brilho do mundo é falso. Ele não brilha por ele mesmo. Para onde quer que eu olhe. Eu estou olhando sempre para a lua. Mas isso é muito mais inteligente do que tentar olhar para o sol. O sol é aquele que olha. O sol é aquele que percebe. O sol é eu. Não eu. Eu. Todos os eus. Esse é o sol. Você pode olhar para ele. Você pode se virar para dentro e perceber essa eternidade. Mas não dá para olhar por muito tempo. Você olha para a lua e percebe nessa lua o brilho desse sol. Para onde quer que eu olhe, para onde quer que eu direcione a minha atenção, não só visual, auditiva, visual, tato, paladar, pensamento, intelecto, senso de eu, todos esses são iluminados por esse Deus luminoso. Para onde eu direcione a minha atenção, tudo que eu consigo encontrar é esse brilho de Deus refletido nesse mundo. Eu não preciso olhar para o sol para saber que ele existe. Eu olho para a lua. Eu não preciso fugir do mundo ou tentar me esconder em um estado absoluto de consciência. Quando você perceber essa analogia, quando você assimilar e compreender ela, você vai perceber que não tem para onde fugir ou por que fugir. Porque não há lugar que você olhe, que você não veja esse mesmo estado absoluto que você buscava, refletido e brilhando
com todo o seu resplendor. Eu permaneço aqui, olhando para a lua. Existe em você um brilho mais intenso do que 1000 sóis, brilhando sem parar por toda a eternidade. E esse mesmo brilho pode ser encontrado em tudo. Só que não faz sentido você querer olhar para sempre para ele dentro de você. O sol te cega. Talvez tenha que ser assim. Talvez faça parte da inteligência dessa consciência. Para que você não se perca olhando só para si. Para que você não se perca no seu próprio egoísmo iluminado. E direcione a sua atenção para fora. Para perceber que não existe fora, nem dentro. Tudo que existe é esse sol dentro de você. Esse Deus, esse self, que brilha e reflete e pode ser encontrado em todas as formas. To escape those extraordinary. This world ain't for you, and I know a damn sure this world ain't for me. Lift off and say goodbye. Just let you fly and set me free. Oh, child, take us to the stars tonight. Take us to that special place, that place we could the last time. Last night, but it feels like it's been so long.